Olá meus amigos, mais uma vez nós estamos aqui, é muito bom, eu quero agradecer por você ser inscrito no nosso canal. Se você ainda não é, se inscreva aí. Eu quero, antes de nós começarmos, pedir para que você coloque aí nos comentários sugestões de filmes para a gente poder comentar. A gente começou a receber já e a gente está se preparando. Então, mais uma vez, nosso muito obrigado ao Cine Prime, melhor cinema de Anápolis. Nós queremos falar hoje sobre um filme da Marvel que eu acho que é o melhor. Não é Vingadores Ultimato, mas é Guerra Civil, Capitão América. Filme lançado em 2016, vai contar uma história fantástica, porque a gente sempre espera vilões, para a gente lutar. Mas e quando o nosso vilão é o nosso companheiro? Quando a gente tem uma dificuldade em visão? Isso acontece demais no nosso meio cristão e você vai ficar surpreso como isso acontece dentro das igrejas. Guerras civis. Em Atos 15:36, nós vemos uma guerra civil dentro da igreja primitiva. Paulo e Barnabé têm uma discussão séria, ao ponto deles se separarem, devido à vontade de Barnabé levar João Marcos. Era a segunda viagem. Na primeira, João Marcos tinha abandonado eles no meio do caminho. E Paulo ficou indignado. Como poderiam eles voltarem a viajar e ainda levar aquele que tinha abandonado? Então, Paulo simplesmente não aceitou. E com isso, houve uma divisão. Paulo seguiu o seu destino agora com Silas e Barnabé se juntou com Marcos em uma viagem missionária. E isso acontece demais dentro das igrejas, divisões. Muitas das vezes elas são evitadas, outras não. Paulo e Barnabé, que eram amigos, tinham uma relação paterna um com o outro, ajudando um ao outro, simplesmente abandonaram. A discussão foi tão séria que eles não caminharam mais juntos. Quando nós olhamos para o filme Guerra Civil, nós vemos uma divisão entre o time Capitão América e o time Homem de Ferro. Eles se dividem justamente com um propósito que eles imaginavam a situação de forma diferente. Por falhas que resultaram em mortes em Sokovia, o governo mundial impôs um tratado, o Tratado de Sokovia, que agora todos os heróis deveriam responder a um painel mundial antes de agirem. Era um jeito de limitar as ações humanas. Com isso, o Homem de Ferro, sentindo todas aquelas tristezas e angústia por mortes de inocentes, inclusive de um jovem, ele decidiu pela justiça. Ele decidiu que deveria sim ser restringido às ações dos heróis. Já o Capitão América tinha uma visão totalmente diferente, porque ele achava que todo o governo humano era corrupto e que era possível novamente a Hydra, ou um sistema errado, implantar no governo e restringir as ações dos heróis. Nós fomos apresentados a novos heróis. Nós conhecemos o Pantera Negra, porém ele foi morto em uma reunião da ONU. O manto do Pantera Negra cai sobre T'Challa, seu filho. Com isso, há uma busca implacável atrás de um suspeito, que é revelado como Soldado Invernal. E os bastidores que já não estavam bem dentro dos Vingadores se torna pior ainda com essa revelação de que o Soldado Invernal estava solto e que ele poderia ter matado um dos maiores heróis da África. Isso acontece demais nas igrejas. São tantos heróis, tantos tocadores, pregadores, pessoas que servem, que muitas das vezes a gente não sabe nem mais quem está servindo a gente. Há conflitos e há muitos interesses. Dentro da igreja há muitas guerras civis, como no filme há uma divisão, o time Homem de Ferro e o time Capitão América. E ambos têm o mesmo desejo de ajudar, porém com a visão totalmente diferente. É engraçado que todo o filme vai desenrolar a história de uma visão de quem quer viver a justiça e de quem quer viver misericórdia. Homem de Ferro e os outros que seguem ele querem a justiça, querem que Buck seja preso, querem que o tratado seja assinado e que eles vivam em paz fazendo o que é certo. Porém, o time Capitão América e todos aqueles que seguem ele acreditam na misericórdia e na liberdade. São pessoas que querem estender a mão àqueles que estão necessitados. Assim também acontece na igreja. Muitas das vezes nós nos dividimos entre justiça e misericórdia. Quando um pecador entra na igreja, mas continua pecando, aí sim o time Capitão América continua estendendo a mão, mas existe também o time Homem de Ferro, que quer fazer justiça, que não quer concordar, que não quer aceitar, que tem medo que se contamine, que não tenha mais limites. Essa história é muito recorrente dentro das nossas igrejas
e a gente fica pensando como a gente deve equilibrar as coisas. Mas até equilibrar as coisas, inúmeros confrontos acontecem. Como nós percebemos, a batalha no aeroporto é um reflexo de que acontece em muitos grupos de louvores, em muitas células, em muitas reuniões de líderes, pessoas que se confrontam ao ponto de fazer uma divisão. É interessante que nesse filme é retratado uma tragédia. O máquina de combate é acertado sem querer pelo seu próprio companheiro e ele fica paraplégico. E assim ele precisa de fazer fisioterapia. Quantas vezes dentro da igreja nós fazemos a mesma coisa? Na ansiedade de fazer o que é certo, muitas vezes a gente até deixa as pessoas sem andar. Nós cortamos até a maneira que as pessoas caminham no evangelho e nós precisamos ter cuidado, porque as guerras sempre vão gerar confrontos, tragédias e também mortes. Quantas pessoas deixaram de ir na igreja porque tiveram um confronto na igreja? Quantas pessoas abandonaram o seu ministério porque confrontaram outro ou foram confrontados? Porém, existe um vilão por trás de toda essa história. É Zemo. Ele era um antigo combatente da Hydra e ele se infiltra e ele que estimula as pessoas a se combaterem. É ele que faz lavagem cerebral em Bucky, que o força a fazer crimes. Por isso nós percebemos que Satanás é o Zemo. É ele que se infiltra na igreja sem aparecer, fazendo com que as pessoas briguem por causa dos seus interesses. Esse vilão, no final, ele deseja a sua própria morte. E Pantera Negra, que passou todo o filme em busca da sua vingança, porque ele se sentia vítima atrás do culpado, quando ele encontra Zemo, e Zemo revela todo o seu plano de fazer com que os próprios heróis se matem, ele encontra a redenção. Para mim, o ponto alto do filme é o Pantera Negra. Ele tem um equilíbrio entre justiça e misericórdia. Ele, quando encontra o vilão que vai tirar a sua própria vida, ele impede com que ele tire a sua própria vida. Ele tem um equilíbrio, ele consegue entender, ele consegue perdoar. É interessante que as falas dele é porque antes o medo, o ódio, a raiva dominavam o seu coração, mas ele diz claramente: agora eu estou livre. E ele consegue perceber que uma vida vale muito mais do que a sua própria justiça. Quantas vezes, em busca das nossas justiças, nós matamos as pessoas ou até permitimos que elas tirem a sua própria vida? E ainda nós temos a desculpa: eu não matei, mas você poderia ter impedido. Quantas pessoas passaram por você e você não fez nada, não exerceu nem justiça e nem misericórdia. Nós encontramos no filme uma batalha épica que para nós é maravilhosa, quando há essa briga entre o Homem de Ferro e o Capitão América. Porém, quando nós entramos dentro da igreja, nós percebemos muitas das vezes igrejas divididas entre líderes, entre pensamentos e também ideologias. No final do filme, nós percebemos uma ruptura que era necessária. Era impossível conciliar. Assim como Paulo e Barnabé possivelmente não caminharam mais juntos, mas se respeitaram, também Tony Stark e Steve Rogers não caminham mais juntos, mas eles se respeitam. Infelizmente, algumas guerras civis são necessárias, acontecem, mas nós precisamos nos respeitar. Nós precisamos entender que o reino vai crescendo, vai multiplicando e as pessoas não são obrigadas a concordar 100% com a gente. O que nós entendemos desse filme é que a gente não pode ser extremo, não podemos ser extremo como o Capitão América e nem ser extremo como o Homem de Ferro. Nós não podemos ser extremos na nossa justiça, tudo ferro e fogo. Se alguém falhar com a gente, olha, não caminha mais comigo, vamos respeitar as ordens. Não. Assim como nós também não podemos ser misericordiosos demais, sem correção, sem orientação. Ao longo do filme nós percebemos esse ar de divisão, de tristeza, de aflição, e que acontece muito nos nossos dias. Por isso, quando nós entramos dentro da igreja, não vamos permitir que Zemo, ou seja, Satanás, infiltre nosso coração. Vamos praticar a justiça e também a misericórdia. Vamos ser como T'Challa, que consegue perdoar aquele que ofendeu e ainda ajudar as pessoas a andarem no caminho certo.